Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho certeza que você, quando fez aquele RP em 5K, em 10K, em meia maratona, até em maratona, você deve ter olhado para o seu tempo e perguntado: será que dá? Será que dá para um dia eu estar ali junto com os atletas de elite, junto ali naquele pelotão que começa a prova primeiro que todo mundo? Por isso que eu fui atrás de saber quais são os tempos qualificatórios para um atleta de elite, né? Quais são os tempos mínimos que o atleta precisa ter para estar integrando esse tão seleto pelotão, né, das provas aí no Brasil e no mundo. Bom, como não dava para estar pesquisando, né, de todos os países, né, de todos os estados no Brasil, então eu pesquisei aqui das provas de São Paulo, né, então de dois dos principais organizadores aqui de São Paulo. Então, a IESCOM, né, organizadora da Meia Maratona Internacional de São Paulo, da Maratona Internacional de São Paulo e da tradicional São Silvestre, e a Iguana Sports, né, que ela tem aquele circuito Atenas e ela tem a SP City Marathon e a SP City Half Marathon. Então eu pesquisei destes dois organizadores e aí eu trago para vocês quais os tempos de um atleta de elite, né, o que ele precisa estar apresentando para conseguir ser qualificado aí nesse pelotão. Primeiramente, este tempo do atleta de elite, ele tem que ter acontecido dentro dos últimos 12 meses, né, da prova, né? Então, se ele tiver um tempo aí, ele vai fazer a prova esse ano de 2020, né? E aí ele tem um RP classificatório para o pelotão de elite de 2017, 2018, não teria mais validade. Então tem que ser aí dos últimos 12 meses, ele tem que se enquadrar. Então vamos lá, né? O currículo dos bravos, né? Na IESCOM e na Iguana Sports nós temos algumas diferenças, né? Então a Iguana Sports é um pouco mais branda do que a IESCOM, vocês vão perceber. Na IESCOM nós temos Elite A e Elite B, né? Então, tempos do masculino. Para uma meia maratona, o atleta de elite ele precisa ter um mínimo de 1h08. Para uma maratona, ele precisa ter um mínimo de 2h20. Para 18K, 58 minutos, 15K, 48 minutos e 10K, 31 minutos. Então, meus amigos, não é fácil não ser atleta de elite. Agora no pelotão B, é um pelotão abaixo, mas vocês vão ver que os tempos também não são tão fáceis de ser atingidos. Para 21, 1h11, para 42, 2h23, 18, 1h, 15K, 51, 10K, 32, né? Então é o pelotão abaixo do A, do principal, mas continua difícil do mesmo jeito. Agora vamos para os tempos do feminino. 21K, 1h20, 42K, 2h48, 18K, 1h07, 15K, 57 e 10K, 36. Agora o B, 21K, 1h23, 42K, 2h51, 18K, 1h12, 15K, 59 minutos e o 10K, 37 minutos. Do feminino são esses os tempos. Agora vamos para as provas da Iguana Sports, que são um pouco mais brandas do que da IESCOM com relação aos tempos, mas nem assim são tão fáceis, né? Então o masculino ele tem que ter um tempo referencial nos 10K de 33 minutos, né? Então no da IESCOM seria 31 minutos. E já na meia maratona ele precisa ter um tempo de 1h10, né? Então na IESCOM seria 1h08. Já o feminino, esse tempo dos 10K salta para 43, né? Que na IESCOM é 36. E na meia maratona salta para 1h32, né?
Então, na ESCOM, este tempo seria de 1h20 minutos, né? Então vocês veem, depende muito de organização também estes tempos, né? Os tempos da Iguana Sports para o da ESCOM são bem mais maleáveis, vamos dizer assim, né? São mais atingíveis, né, do que os da ESCOM. Atingíveis entre aspas, né? Mesmo assim são tempos bem difíceis de conseguir. Eu mesmo acredito que vai ser muito difícil de um dia estar conseguindo, né, esses tempos aí que eu apresentei para vocês. Mas assim, varia de organizador para organizador, né? Alguns minutos. Estes são os tempos aí para vocês se referenciarem do que precisa um atleta de elite para estar compondo ali o pelotão principal. E sem contar que um atleta de elite, ele precisa ter muito foco, ele precisa ter muita determinação, ele precisa ter toda uma equipe por trás ali trabalhando com ele, precisa ter treinador, precisa ter nutricionista, fisioterapeuta, acompanhamento médico, ele precisa ter um volume semanal muito alto, né? Como eu já falei muitas vezes aqui com atletas de elite no quadro de corredor para corredor, então volumes aí de até 200 km semanais. Tentar viver somente de corrida, né? Mas como a gente sabe aqui no Brasil, infelizmente não é permitido, né? De só viver de corrida, né? Geralmente o atleta de elite tem que estar tendo uma jornada dupla, né? Trabalhando e depois se dedicando aos treinos, né? Infelizmente isso acontece no Brasil. Mas o atleta de elite, ele deveria só se dedicar à corrida, né? Para ele estar conseguindo aí trazer esses tempos aí que são tão complicados, né? Tão difíceis de se atingir e que exigem aí muita dedicação. Tá certo, meus amigos? Então estes são os tempos que são necessários para você ser um atleta de elite, né? Largar lá junto no pelotão dos brabos. Tá certo? Tá certo, meus amigos? Um grande abraço para vocês.